Olá, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre mastite em ruminantes? Eu me chamo Manuela Alves e a minha equipe é composta por César Silva e Jefferson Leão. A mastite é considerada a doença que mais causa perdas econômicas na indústria de laticínios. Isso porque ela reduz a produção e diminui a qualidade do leite. Mas o que é mastite, né? A mastite trata-se de uma resposta inflamatória de tecido do úbere, da glândula mamária, causada por trauma físico ou infecções por micro-organismos. O dano ao tecido mamário leva à diminuição da produção do leite e é responsável por 70% das perdas totais. Alguns casos podem progredir para um ponto no qual a vaca é sacrificada, e outros, em casos mais graves, pode até ocorrer morte espontânea do animal. Os agentes etiológicos causadores dessa enfermidade estão divididos em dois grupos. As bactérias, que habitam as glândulas mamárias, como é o caso da Streptococcus, a Galateae e a S. dysgalateae e a S. uberis, e as bactérias externas à glândula mamária, como é o caso da Escherichia coli, a Xylella pseudone, Enterobacter aerogenes e a Pseudomonas SSP, entre outras. Já os fatores que predispõem, né, ao surgimento dessa enfermidade, a gente pode citar vários, mas entre eles, alguns que a gente pode estar comentando aqui, seria a falta de higiene ao manusear a ordenhadeira, a falta de asepsia de tetos antes da ordenha, né? A ordenhadeira desregulada e não desinfectada, a ordenha manual e traumatizante quando o ordenador não sabe o que está fazendo da forma correta de manusear, né? Entre também, podemos citar o traumatismo, os traumatismos internos e os traumatismos externos também, além do leite residual. Vou passar a palavra agora para meu colega César, para ele dar continuidade ao assunto. Pronto. Nós vamos falar agora da patogenia da mastite. Essa patogenia, essa mastite, ela é dividida em duas partes: a parte clínica e a parte subclínica. A parte clínica é composta por quatro pontos: superaguda, aguda, subaguda e crônica. As superagudas, eles recebem sinais de calor, sinais de inflamação, com calor, dor e endurecimento da glândula mamária. E tem a sintomatologia, que são febre, depressão e anorexia. E o leite, ele se apresenta alterado, com presença de grumos ou sangue. Já a aguda, também tem os sinais de inflamação, né, como dor e endurecimento da glândula, calor, mas ele não tem sinal sistêmico. E o leite continua também da forma como a superaguda, com presença de grumos e de sangue no leite. Já a subaguda, ela tem alterações das glândulas com menos alterações, né? Não ocorre sinais sistêmicos e o leite tem a presença de grumos e sangue. Já a crônica, ela não ocorre sinais sistêmicos e poucos sinais externos de alterações na glândula mamária. Pode também ocorrer alterações intermitentes na secreção do leite. Já a mastite subclínica, ela não tem nenhuma alteração na glândula mamária, nem no leite. São diagnosticadas somente através da cultura bacteriana ou com teste que demonstrem a alta taxa de leucócitos no leite. Mas a subclínica, ela tem um diferencial. Já que ela não tem esses sintomas, quando se diagnostica uma fazenda que tem uma mastite clínica,
provável que tem entre 14 ou 15 ou mais animais com a, com a, com a mastite subaguda, subclínica no caso. Então, na maioria das mastites, as alterações patológicas não são de interesse para o diagnóstico da enfermidade. Se a mastite for subaguda ou crônica, a glândula pode apresentar-se fibrosa, com atrofia no parênquima e com focos inflamatórios, tendendo a formar abscessos e fístulas. Eu vou passar agora para meu amigo Jefferson, para ele dar continuidade ao trabalho. Valeu, meu amigo. Pronto, vou falar um pouco aqui sobre o diagnóstico. O diagnóstico é simples no caso das mastite clínica, que tem sintomas visíveis. É feito através desses sinais clínicos, como as anormalidades da glândula mamária. Exemplo dessas anormalidades são a mama inflamada, difusa ou focalmente, dolorosa em um ou mais quartos. Também é encontrado alterações anatômicas na secreção do leite, como sangue, o leite sai com sangue, o leite sai com pus ou em flocos, grânulos. É notado também um aumento na temperatura e uma mudança no comportamento do animal. Isso já sinais sistêmicos, né? Também pode ser realizado um teste de caneca de fundo preto. Esse teste consiste em você pegar uma caneca e fazer a ordenha do leite diretamente nessa caneca, e aí você vai ver como é que esse leite vai sair. Se ele vai estar normal, líquido, homogêneo, ou se ele vai estar com a cor alterada, se ele vai estar pastoso, em glânulo cortado, como o pessoal diz. Tem também um diagnóstico feito através do antibiograma. Esse diagnóstico é feito da seguinte maneira: tem que se coletar o material. No caso, esse material vai ser o leite. Esse leite deve ser coletado com luva e logo no início é feito 3 jatos. Logo em seguida, esse teto ele é mergulhado em uma substância para fazer uma antisepsia e deixa esse teto mergulhado por um tempo de 30 segundos. Em seguida, é retirado essa substância com os panos secos e úmidos para poder remover toda a sujidade. Também, logo em seguida, tem que secar esses tetos direitinho para poder ser feita a coleta. E antes de fazer a coleta, usa-se álcool 70 com algodão ou gazezinha para limpar a ponta do teto, logo o biquinho do teto. Aí pega-se um tubo estéreo. Esse tubo estéreo, para poder coletar o leite, faz a ordenha diretamente nesse tubo, tendo como cuidado não deixar o teto encostar nesse tubo. E a quantidade tem que ser retirada é um volume aproximadamente de 3 a 5 ml. Não precisa encher o tubo. Logo em seguida, esse tubo tem que ser identificado, tanto com o nome do animal, quanto com o teto que foi retirado, coletado esse leite. E em seguida, esse tubo é congelado em uma caixa com gelo e enviado diretamente para o laboratório. Já no laboratório, o diagnóstico dessa mastite subclínica é feito através da contagem de células somáticas e de cultura bacteriológica. Os exames executados nesse material vai ser através de métodos químicos simples, que é o CMT, que é o California Mastite Test, e o CCS, que é o teste de contagem de células somáticas. O controle e a profilaxia é feito na ordenha. É indicado a redução da exposição desse teto e seu orifício a bactérias patogênicas. Essa redução tem que ser feita e utiliza-se os métodos de limpeza desse teto. Deve-se também manter a pele intacta, tomando bastante cuidado na hora que for fazer a ordenha, todas as manobras com esse teto, para evitar assim machucar ou lesionar essa pele. Tem que manter também os estábulos e pastos limpos, principalmente de fezes, por causa da bactéria Staphylococcus. Também é um dos patógenos que provoca a mastite. Tem que realizar também a lavagem das mãos da pessoa que vai fazer a ordenha. E essa lavagem da mão tem que ser feita também entre cada ordenha, entre cada animal. Após a ordenha, esses tetos ele deve ser imerso em uma substância composta, uma substância
de desinfetante composta por base de iodo, clorexidina, teuído, compostos como cloro e amônia quaternária, para assim poder eliminar as bactérias provenientes dessa ordenha até a próxima ordenha. E também tem que ter uma atenção bastante especial para a ordenadora mecânica, porque essa ordenadora mecânica tem estudos que dizem que ela aumenta a frequência de mastites subclínicas. Então, a mesma ela deve ser revisada periodicamente, deve ter cuidado também com a limpeza e desinfecção dessa máquina, principalmente entre cada ordenha, e tem que utilizar essa máquina da maneira correta, tem que ser um profissional experiente que saiba regular, principalmente a sucção da máquina, para essa sucção não ser muito forte e assim provocar lesões e traumas nesses tetos. O tratamento, a gente vai dar só uma explanada aqui, porque deixa mais para a parte de terapêutica, mas o tratamento, principalmente da mastite clínica, ele deve ser tratado de forma imediata. Já no caso da mastite aguda, esse tratamento ele é feito por via intramamária, com antibióticos, que dura mais ou menos de 3 a 5 dias aplicações. Esse aqui é um exemplo de um dos antibióticos usados para esse tratamento. Ele é diretamente introduzido no teto e estilado. Se o animal apresentar sinais sistêmicos, pode ser administrado medicação via parenteral. O manejo das vacas. É interessante essa parte, porque o manejo das vacas tem que ser bem estudado e colocar uma sequência lógica. As vacas, no caso, as vaquílulas, que são as vacas jovens e novilhas, essas vacas têm que ser as primeiras a ser ordenhadas na ordenadora mecânica, seguindo das vacas que nunca tiveram mastite, e depois as vacas que tiveram e foram curadas, e por fim, na ordenadora mecânica, coloca as vacas com mastite subclínica. Pronto, já depois que acaba essa ordenha, inicia a ordenha manual com as vacas que estão com mastite clínica ou em tratamento, e essas vacas têm que ser ordenhadas em último lugar. Em caso de vacas com mastite clínica, subclínica, que foram tratadas e utilizando as técnicas de eliminação dos agentes e mesmo assim falharam e tiveram recorrência da mastite, esses animais eles devem ser descartados do rebanho, para assim eliminar um foco de contaminação. Aqui acaba o nosso trabalho. A gente tentou explanar sobre a doença de mastite em ruminantes. Quero agradecer a turma, agradecer a professora e agradecer meus colegas de equipe e espero ter conseguido passar um pouco do conteúdo para vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado, Júnior. Gratidão. Grato a todos.